Esta aula 04 versa sobre oscilações acontecendo em direções perpendiculares, ortogonais, oscilações ortogonais, mas num caso bem simples. É o caso em que, né, as oscilações têm a mesma frequência. Então, esse é o tema da aula 04, do tema 6, que é superposição de oscilações, né, dessa disciplina, oscilações e ondas. O que são oscilações ortogonais, né? É simples entender o conceito, pelo menos, né? Eu tenho aqui um eixo, que eu chamo de eixo Y, e aqui um eixo que eu estou chamando, né, de eixo, esse aqui, eixo Y, e esse aqui é o eixo X. O que nós queremos entender é a seguinte situação. Eu tenho aqui uma oscilação ao longo do eixo Y. Veja, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Essa é uma oscilação. Agora, eu tenho uma outra oscilação ao longo do eixo X. Essa outra oscilação tem uma amplitude diferente. Mas vamos começar considerando a frequência igual, ou o período igual de cada uma delas, duas oscilações. Qual é a oscilação que resulta? Qual é a oscilação, né? Bom, temos aqui, na verdade, uma análise interessante. Essa oscilação ao longo do eixo X, ela vai ser escrita, né, sob esta forma aqui. Veja, aqui eu estou falando só da oscilação ao longo do eixo X. Mas é claro que eu tenho interesse também numa oscilação ao longo do eixo Y. Tenho duas oscilações, né? Uma ao longo do eixo X e outra oscilação que acontece ao longo do eixo Y, que é esse eixo aqui. Essa oscilação, considerando aqui a origem, ela é tal que acontece isso ao longo do eixo X. Aqui acontece isso ao longo do eixo Y. Esse é o eixo Y e esse é o eixo X, né? É claro que deveríamos ter chamado a atenção assim, né, para esse eixo, né? Duas oscilações, mas com amplitudes diferentes. Veja, essa aqui é amplitude A1 e esta aqui é amplitude A2. São duas amplitudes. Mas esse caso é bem simples. A frequência é a mesma. É isso que nós estamos querendo reforçar aqui. Olha, mesma frequência. Olha, frequência aqui é ômega, frequência aqui é ômega. Mesma frequência. É claro que aqui eu tenho, e é fundamental chamar a atenção para isso, né, uma diferença de fase. Veja, fase, uma diferença de fase. Eu prefiro chamar de delta a diferença de fase e colocar a diferença de fase só numa. Mas eu poderia colocar aqui alfa 1 e aqui alfa 2, ou delta 1 e delta 2. Então, eu tenho amplitudes diferentes, a mesma frequência e uma diferença de fase. Elas não estão, pode estar em fase também, né? Pode estar em fase. Então, esse é o problema que eu quero resolver, né? Mesma frequência. Muito bem. Vamos, então, começar agora com o caso mais simples, né? É quando a diferença de fase é igual a zero, diferença de fase nula. Ou seja, as duas oscilações estão em fase. X igual a 1 cosseno de ômega t e y igual a 2 vezes cosseno de ômega t. Veja, neste caso,
Se eu dividir y por x, isso é igual a A2 dividido por A1. Consequentemente, y sobre x, na verdade, corresponde a uma reta. Logo, o que nós esperamos, né? Se considerarmos aqui oscilações ao longo do eixo y e oscilações ao longo do eixo x, né? Essa equação aqui é a equação de uma reta, mas de uma reta que passa necessariamente pela origem. Essa é a reta. Né? De forma que, em primeiro lugar, é uma reta. No entanto, as oscilações vão ocorrer apenas numa parte dessa reta, num segmento da reta, não é? Aqui está, não é? É ao longo, portanto, de um segmento dessa reta aqui. É claro que aqui este ponto, não é, seria um ponto no qual nós consideraríamos, né? Veja, neste ponto aqui, temos uma situação, né, associada aos máximos. Né? Então, este x1 aqui é igual a A1. E o y1 aqui é igual a A2. Então, y1 aqui é igual a A2. São os pontos máximos, né? Então, esse é um caso relativamente simples. Temos um outro simples. É quando a diferença de fase é igual a π sobre 2. Esse é um caso interessante também, que agora escrevemos 1 como A1 cosseno de ômega t, né? E o outro y é igual a 2 vezes seno de ômega t. Mas aqui nós temos, mesmo tendo essa diferença de fase igual a π sobre 2, esta curva aqui, na verdade, é uma elipse. Então, é bom a gente levar isto aqui em conta. Vou tentar desenhar uma elipse, né, da melhor forma possível. Né? Aqui, então, tenho, portanto, uma elipse. É claro que nós temos aqui o eixo y e aqui o eixo x. É a equação de uma elipse, né? Agora, a situação curiosa é quando as duas amplitudes são iguais. Aí é diferente, né? Nesse caso, nós temos uma curva, né? Uma curva que é uma esfera, ou melhor, uma circunferência. De novo, nesse caso, nós temos aqui o eixo y e aqui o eixo x, né? O eixo y e o eixo x. De forma que as situações são diferentes, quer eu tenha A1 igual a 2 ou A1 diferente da 2. Né? Então, a gente pode ver aqui esta pequena animação, né, que leva a uma figura conhecida como figura de Lissajous, mas agora são figuras de Lissajous muito simples, porque nós estamos falando do quê, na realidade? De retas de circunferências, né, e de elipses. Quando as frequências são iguais, nós temos estas três curvas, né? Aqui também, no caso da diferença de fase igual a θ igual a π sobre 2, a elipse está um pouco deslocada, não é como aquela que eu desenhei antes, né? Mas, de qualquer maneira, se pode mostrar que, se a diferença de fase for igual a π sobre 4, você tem uma
elipse, né? Aqui, então, eu tenho uma animação, né, para mostrar que, neste caso, a figura de Lissajous é a figura de uma elipse. Eu quero encerrar essa aula mostrando como é que eu posso gerar essas figuras de Lissajous simples. É a primeira parte desta experiência. A segunda parte da experiência, ela serve mais para a próxima aula. Nesta demonstração usaremos um sistema massa-mola dentro de um tubo de vidro acoplado a um motor, fios de ligação e uma fonte de tensão variável. Por meio dos fios de ligação, os terminais da fonte são ligados ao motor. O motor, por sua vez, possui um eixo excêntrico, que é ligado ao sistema massa-mola por meio de um fio fino de nylon. A tensão de saída da fonte pode ser variada, e com isso pode-se variar a frequência de rotação do motor. Aumentando-se lentamente a tensão da fonte, o motor passa a girar cada vez mais depressa, transmitindo energia ao sistema, que lentamente passa a oscilar. Pode-se notar que a amplitude de oscilação aumenta conforme aumentamos a tensão da fonte. O oscilador massa-mola, quando posto para vibrar, oscila numa determinada frequência natural, que depende da sua massa e da constante elástica da mola. Esta é a frequência na qual o sistema massa-mola oscila naturalmente, quando a mola é esticada e solta. O motor ligado ao sistema força o conjunto a oscilar, e por isso é chamado de oscilador forçado. Porém, quando o motor transmite a vibração coincidindo com a frequência natural de oscilação do sistema massa-mola, obtém-se o fenômeno chamado de ressonância. Nesta situação, o sistema massa-mola absorve o máximo de energia do oscilador, aumentando a sua amplitude de oscilação. Assim, não adianta aumentar a frequência de rotação do motor além da frequência natural de oscilação do sistema massa-mola, pois ele não irá oscilar com maior amplitude. Acima desta frequência, ou abaixo dela, o sistema não absorve a máxima energia de vibração transmitida pelo motor, pois são frequências em que o sistema não oscila de forma natural e, portanto, resultam numa oscilação menor.